Olá, boa tarde. Uma satisfação estar aqui novamente. Hoje iremos lecionar a quinta aula do nosso curso aqui de Criminologia, direcionado aos acadêmicos da Unicecal. Hoje nós teremos uma aula, ela é mais curta, porém, ela vai fechar os conceitos dentro daquele objeto da moderna criminologia, né, da criminologia atual, onde ela tem 4 objetos de estudo. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Guilherme Degreff, atuo aqui na Universidade Unicecal, em Ponta Grossa, no Paraná, e nós vamos, sem perder tempo já, passar ao conteúdo propriamente dito. Essa é a quinta aula, então nós vamos dar a nossa sequência lógica aqui de estudo da criminologia. Então, o tema específico hoje desta aula é a criminologia, né, e a visão sobre o controle social que ele é exercido dentro da criminologia. Aqui nós temos a imagem, né, de uma mão, né, como se fosse uma instituição maior, né, uma instituição de força, uma mão exercendo o controle do indivíduo, né? Então aqui tem umas cordas, como se fosse uma marionete, tá? Então, seguindo aqui, inicialmente o objetivo da nossa aula é estudar propriamente dito o controle social e as suas implicações na sociedade, dentro de uma ideia, de uma ótica da criminologia, já que o controle social ele é exercido nas mais variadas formas, né? Então, não é só no âmbito da criminologia que nós vamos ter o controle social propriamente dito. Nós podemos ver em todos os segmentos dentro do contexto sociológico que existe, de alguma forma, algum tipo de controle social nessa relação do indivíduo e das instituições as quais o indivíduo transita. Seguindo, nós temos aqui o nosso esquema, né, que já foi apresentado em aulas anteriores, né, onde a gente demonstra de uma forma sucinta que o objeto de estudo da criminologia atual, né, da criminologia que a gente chama de moderna, objeto da criminologia nas 4 figuras de estudo, né, o delito, né, ou o crime, o delinquente ou criminoso, a vítima, a qual a gente abordou na aula passada, e hoje nós veremos o 4º e último objeto de estudo da criminologia moderna, que é o nosso chamado controle social. Pois bem, a ideia do controle social é justamente buscar nele explicações criminológicas, das quais a gente vai rever as relações e interações do indivíduo com a sociedade. Então, a gente vai perceber que o controle social nada mais do que o controle exercido por algumas instituições, né? Temos várias instituições, nós veremos que elas são instituições formais, no sentido de serem ligados a um órgão estatal, ou instituições informais, que não são ligadas a um controle estatal, mas exercem uma força enorme as atitudes do indivíduo na sociedade. Então, nós vamos ver, ao longo dessa aula, algumas instituições que, ainda que elas não sejam ligadas ao Estado propriamente dito, elas exercem um controle com muita força. Até muitas vezes, esse controle informal, vocês perceberão, quando entrarmos nas instituições propriamente ditas, que o controle informal, muitas vezes, ele tem muito mais força na atuação diante do indivíduo do que o controle
formal propriamente dito. Seguindo aqui, nós vamos ter o sociólogo chamado Edward Ross, como o primeiro expoente, né, o primeiro estudioso a utilizar a expressão controle social, né, como termo propriamente a ser ligado à criminologia, né? Então, ele vai utilizar a expressão controle social e vai dizer que isso é uma forma de expressão, né, da categoria, enfocada nos problemas de ordem e organização social, nessa relação, como eu já falei, nesta relação entre instituições formais e informais e o indivíduo propriamente dito. Seguindo a nossa aula, nós vamos ter a definição de controle social, né, uma definição sucinta dada pelo professor Sérgio Salomão Sechaira, o qual vai dizer que o controle social é o conjunto de mecanismos e sanções sociais que pretendem submeter o indivíduo aos modelos e normas comunitários, né? Então, é uma forma de você manter a adequação do indivíduo dentro daquelas regras pré-estabelecidas pelo conjunto social propriamente dito, né? Isso, de uma forma sucinta, é o que a gente pode entender pelo controle social. Evidentemente, quando falamos isso, na perspectiva da interação com a criminologia propriamente dita. Seguindo. Pois bem, o controle social ele vai se ramificar, né, em dois sistemas, né? São sistemas articulados que se interrelacionam, né? Não são sistemas isolados. Então, as organizações sociais elas vão ser divididas e classificadas, né, conforme a sua atuação e ligação direta ao Estado, né, ora em sistema de controle social informal, ora sistema de controle social formal. Nós vamos ver isso agora na prática. Então, quando a gente fala em controle social informal, na verdade, nós estamos falando de mecanismos de controle causais, né? Casuais no sentido de que eles não são ligados ao ente estatal, né? Então, são mecanismos que não vão ter um poder de repressão formal, digamos assim, né? Então, eles não têm a força como instituição propriamente dita, né? A força no sentido daquela coação, né, inevitável pelo cidadão, né? Embora haja uma coação moral muito grande dessas instituições, né, elas não têm o poder, né, o monopólio da força impositiva estatal, né? Então, a força do mecanismo do controle social informal está ligado mais a questões psicológicas da relação do indivíduo com esses mecanismos de controle. E quando a gente vê aqui, né, na verdade, os exemplos de controle social informal, obviamente, a gente já consegue visualizar a força deles, né? Então, são citados como exemplos a família, né, a escola, a profissão, a religião, a opinião pública, entre outros que a gente pode aumentar aqui esse rol, né, um rol exemplificativo, né, não é um rol taxativo, né, mas percebam que a família, por exemplo,
quando ela é uma família geralmente muito bem estruturada, né, ou um dos integrantes da família possui um poder de persuasão, ele vai funcionar como um mecanismo de controle informal fortíssimo, né? Então, aquela mãe, aquele pai que desde tenra idade incute valores diante de seus filhos, né? Valores morais, né? Dizendo, ensinando, né, que furtar objetos é algo reprovável, que matar outro ser humano é algo ilegítimo, enfim, né? Vocês podem perceber o peso, né, que uma família, né, os pais exercem diante dos filhos nessa construção, nessa formação do indivíduo, né? Então, aqui nós temos o controle social informal nessa perspectiva de força psicológica, né? Então, muitas vezes, essa força psicológica ela é muito mais forte do que a mera imposição do Estado, né? Que a própria lei diante do cidadão. Então, perceba a importância de famílias estruturadas e na importância da transmissão de valores morais feitas pelos pais aos seus filhos, né? Na construção de uma sociedade mais pacífica, mais justa, né? Mais igualitária, quando se transmite certos valores. Da mesma forma, nós vamos falar aqui da escola, né? Como o grupo escolar ao lado da família, é um dos primeiros grupos sociais onde a criança é inserida, né, e constrói relações, né, sociológicas, de pertencimento, enfim, toda a construção social do indivíduo se dá em grande parte nas relações da escola, na convivência com o outro, com o diferente, na convivência em que a criança começa a ter as primeiras noções de gênero, as etnias, a propriamente a convivência com pensamentos diferentes dele, coleguinhas, né, lá na terra-idade que pensam de uma forma, enfim, toda essa construção. Também outro grupo social muito importante é a profissão, né, então as pessoas, num segundo momento, depois da fase escolar, né, iniciando a vida profissional, se espera certas condutas dentro daquele ramo da profissão. O controle social também é muito forte, né, dado a imagem que o profissional transmite, né, as suas relações com a sociedade e a vida pessoal, muitas vezes acabam influindo na construção da imagem daquele profissional. Então, percebam que a profissão, ela também é, de certa forma, um controlador social, né? E aqui nós temos ainda a religião, né? Se a pessoa é ligada a uma religião e a religião exerce um fator importante na vida desse indivíduo, ela vai ser um mecanismo de controle social muito forte, né? Ainda que nós estejamos aqui falando de mecanismos informais, a religião ela se manifesta como um verdadeiro freio, né, a alguns desejos do indivíduo, né? Então, muitas vezes a religião vai funcionar como um anestésico, né, e vai segurar algumas reações do indivíduo, né? E nesse sentido a religião é importante porque muitas vezes ela vai inibir comportamentos criminológicos, né? Então, nas religiões são reforçados alguns valores que a criança já aprende, né? Ou deveria aprender lá com a família, né? Então, a religião, todas as religiões, independente da ramificação, né, espiritual, o seu profeta, o seu mártir, o seu Deus propriamente dito, né, elas vão trabalhar com perspectivas morais universais, né? Então, aqui recordamos
situações, né, que a religião vai falar não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, não matar outro indivíduo. Então, percebam que são alguns freios, né, importantes para a sociedade, porque muitas vezes o fato da pessoa ser religiosa, ela vai se inibir em algum comportamento delitivo, né? Então a religião ela funciona evidentemente como um freio muito importante nas nossas relações da sociedade. Aqui, por fim, nós citamos como exemplo a opinião pública, né? Então, hoje, na sociedade pós-moderna que a gente vive, né, onde o Zygmunt Bauman fez todo um diagnóstico, né, da nossa sociedade, e ele vai chamar ela de sociedade líquida, né? Nós vemos que as relações elas são mais descartáveis, né? E não possuem toda aquela solidez. De fato, né? Basta a gente verificar as redes sociais, né? Onde você tem uma infinidade de ditos amigos, mas são pessoas muitas vezes que você nem conhece pessoalmente, né? Então é importante ver essa relação e perceber a formação que essa opinião pública interfere na sua vida, né? Então, as tuas próprias postagens, né, elas vão ter uma reação de um público específico que interage com você, né? Então, também aqui a opinião pública é um controle social informal, né? Então, o teu comportamento na sociedade, né, o cometimento de um delito, de um crime ou não, também irá despertar uma relação, uma reação dessa opinião pública diante de você enquanto indivíduo. Tá? Então, a gente pode aqui pensar em inúmeros mecanismos de controle social informal, né? Aqui são só alguns exemplos. E percebam aqui que esses mecanismos aqui eles são informais, porque eles não têm um poder de coação diante do indivíduo de uma forma impositiva, no sentido das liberdades, né, no sentido mais denso, enquanto sistema de punição e recompensa, né? Mas percebam que a forte ideia aqui psicológica, por exemplo, como eu falei, muitas vezes é um controle social, o controle social informal, ele será muito mais forte que o controle social formal. Bom, dito isso, nós vamos seguir para o nosso controle social formal. Tá? E aqui, no controle social formal, nós vamos ver que aqui justamente estão relacionados os mecanismos de controle oficiais, né? Então, como exemplo, né, nós temos a atuação de todo o aparelho político estatal, né, seja através das suas polícias, né, sejam as polícias de prevenção, sejam as polícias de repressão, sejam as nossas chamadas polícias ostensivas, né, as polícias fardadas, uniformizadas, né, que representam o Estado, né, diante do cidadão, sejam as nossas polícias judiciárias, que exercem como atividade principal a função investigativa, né, e vão trabalhar todo o inquérito policial e o desenvolvimento deste procedimento administrativo voltado à formulação do convencimento do membro do Ministério Público para o proceder da denúncia ou arquivamento, né, de determinado fato que seria, no primeiro momento, tido como fato típico e antijurídico. Pois bem, além do controle social formal exercido pelas polícias, nós temos
a justiça, né, o poder judiciário como um todo, né, sendo um controle social fortíssimo, né, porque, em última análise, a sentença, a decisão judicial, o acórdão, é que vai, muitas vezes, determinar a liberdade ou não do indivíduo. Então, percebam que a repressão está muito forte no sentido formal de realmente tomar o corpo daquele indivíduo e muitas vezes ter, né, a aplicação da pena restritiva de liberdade, restritiva de direitos, todo aquele arcabouço de punibilidades possíveis no direito, seja através das penas ou medidas de segurança, que os senhores já estudaram, né, em que pese a justiça ser um braço fortíssimo de controle social formal. Seguindo, ainda temos como exemplo a própria administração penitenciária, né? Então, a administração penitenciária ela vinculada diretamente ao executivo, né, ao poder executivo, né, embora ela tenha uma relação muito forte com a justiça, a partir da famosa fase da execução penal propriamente dita. Então, o aprisionamento do indivíduo, né, e todo a possibilidade das progressões de regime, uma vez que você tenha uma pena privativa de liberdade, nós teremos as fases da progressão da pena, né, partindo do regime inicialmente fechado, passando pelo regime semiaberto, até chegar no regime aberto. Então, toda essa administração penitenciária e essa relação com a execução penal são mecanismos de controle social formal que afetam e muito a vida do indivíduo, né, daquele indivíduo condenado a uma pena. Seguindo o nosso outro exemplo de controle social formal, nós temos o Ministério Público, né, e toda a relação que seus membros exercem diante, né, da sociedade, né, também aqui como fiscal da lei propriamente dito, né, então a gente percebe também que o controle social ele não está apenas na questão ligada propriamente ao direito penal, né, é muito mais visível, evidentemente, o controle social diante do direito penal, mas muitas vezes nas próprias relações do direito de família, nós vamos perceber a atuação, né, do propriamente dito do Ministério Público, a partir da emissão de pareceres, né, então a relação familiar, disposição de guarda judicial entre pais que se separam, né, a guarda judicial de seus filhos, tudo isso, de certo modo, né, a gente vai ver que numa proporção maior ou menor, um controle social formal sendo exercido, né, na atuação dessas instituições estatais que se debruçam, no caso concreto, nas relações do indivíduo. Ainda, a doutrina fala que o exército, né, quando exerce as suas atividades fins, né, sejam na defesa da pátria, sejam até em mecanismos de garantia da lei e da ordem, né, situações em que o exército ele é empregado como atividade policial, né, no sentido de ajudar muitas vezes as instituições policiais em alguns tipos de delitos, na repressão desses delitos, ele também acaba sendo um mecanismo de controle social formal, né, já que ele é estatal. Então, nós podemos verificar também vários outros órgãos, né, outras instituições
que de alguma forma exerceriam, né, e exercem esse controle social formal, esse controle que delimita e que vai impulsionar o indivíduo a ter determinado comportamento, né? Então percebam que muitas vezes, se nós não tivéssemos controles sociais, né, sejam informais ou formais, nós teríamos uma sociedade mais anárquica, no sentido pejorativo de uma verdadeira bagunça, onde cada um faria o que quisesse, né? Então, percebam a importância dos controles sociais para a inibição de muitos delitos. Se hoje nós verificamos uma criminalidade muito presente na sociedade brasileira, é evidentemente visível que sem os controles sociais informais e formais, nós teríamos um aumento da violência e da criminalidade ainda maior, né? Então, o controle social, ele é uma ferramenta importante, né, dentro do estudo da criminologia, para a própria redução dos índices de criminalidade, né, e estudar como esse controle social afeta o indivíduo é um campo bem interessante dentro de todas as ideias que nós temos dentro da criminologia. Percebam também, né, que quando a gente fala em controle social formal, se a gente utilizar a ótica que nós constatamos de fato, né, esse controle social formal, ele é inferior ao controle exercido pela sociedade civil, né, pela sociedade informal. Então, muitas vezes, né, vamos ver isso na prática, o filho, sei lá, o filho tem uma cogitação, né, um pensamento criminológico lá, né, então, ele, sei lá, tem alguma pessoa, né, a pessoa deve um dinheiro vultuoso para ele, e ele, no desespero psicológico, na sua cogitação, ele já está pensando em matar aquela pessoa, né? Já que a pessoa não vai me pagar, né, ele no desespero, eu vou executar essa pessoa, né? Então, muitas vezes, né, essa pessoa, ela vai se inibir de cometer esse delito, embora ele tenha sido cogitado na sua mente, pela influência da própria mãe, dos seus pais, né? Então, mais pela influência da formação dos seus pais do que propriamente dito pelo medo de ser punido pelo Estado, né? Por medo do judiciário, das polícias, das instâncias de apuração do delito. Então, muitas vezes, o controle informal, né, da sociedade civil, né, seja lá o controle familiar, ele vai ter muito mais força sobre o indivíduo do que as próprias instituições. Percebam que interessante isso. Tá? Ainda nós temos a discussão e a ideia de que o controle social informal ele é mais efetivo e presente onde o número da criminalidade é consideravelmente menor do que nos grandes centros. Então, por exemplo, nós temos regiões interiores, né, regiões onde ligados mais à questão rural, cidades pequenas, onde esse controle social informal ele é muito mais forte, né? Então, aquelas cidadezinhas pequenas onde todo mundo se conhece, né? Então, a questão da imagem da pessoa, a questão dos valores morais, da honra, tudo aquilo lá, ele é muito mais presente na vida individual desses indivíduos, né? Todo mundo sabe que fulano é filho de ciclano, né? Todo mundo sabe que aquela pessoa trabalha em tal lugar, né? Então, a informalidade, o controle social informal, ele é muito mais forte em lugares pequenos do que em grandes centros, né? Então, vamos imaginar São Paulo, né? Milhões de habitantes, né? Você conhece, o teu grupo social é muito pequeno diante do referencial populacional enorme que existe lá, né?
Então, o controle social informal, ele é menor num grande centro do que numa região de interior, né, enfim, onde se tem uma vida comunitária mais ativa, né, vinculada à religião, onde aquela determinada religião, todos os membros se conhecem. Então, quanto menor o círculo de pessoas, né, convivência de pessoas, quanto menor seja esse grupo, mais sorte é o controle social informal do que o controle social formal. Ainda é importante a gente destacar, né, que dentro dos controles sociais formais, né, o direito penal, ele somente deve atuar quando todos os outros meios não forem suficientes. Então aqui, pessoal, aquele velho princípio de que o direito penal é a última ratio, né? Então, o direito penal é a última instância. Então, a sociedade deve buscar utilizar de todos os outros ramos do direito, né? Sejam os ramos clássicos, tradicionais, sejam as novas tendências, né? Da arbitragem e mediação, a conciliação, a justiça restaurativa. Então, todas essas novas formas de resolução de conflitos devem ser utilizadas, né, na tentativa de uma promoção de paz social e de organização da sociedade, deixando, evidentemente, o direito penal se debruçar das questões mais graves, né, dos crimes, sejam crimes patrimoniais, vultuosos, crimes em que a violência é muito presente, né? Então, aqueles delitos mais reprováveis, como homicídios, né? Latrocínios, estupros, enfim, todas aquelas condutas típicas mais reprováveis para a nossa sociedade sejam cuidadas pelo direito penal e as questões mais simples possam transitarem por outros ramos nesta resolução de conflitos. Então, colocamos aqui que deve-se recorrer aos controles formais quando nenhum outro ramo se revelar eficaz. Tá? Então, a ideia é que a criminologia, né, estude os controles sociais, mas que também eles sejam utilizados da forma mais eficaz, né, de uma forma propriamente, uma forma mais inteligente possível, né? Nós precisamos evoluir enquanto sociedade, né, e perceber que nem tudo se resolve com o direito penal, né? Nem tudo se resolve com a força, com a violência, com a repressão. Então, é interessante que vocês acompanhem, né, esse desenvolvimento dessas novas tendências que estão surgindo para a resolução de conflitos, né, e a universidade que vocês estudam, a Unicical, ela é protagonista nisso, né, seja na mediação e arbitragem, seja na justiça restaurativa, na sua interação com o núcleo de prática jurídica, o seu ponto avançado ligado ao SEJUSC, né? Então, aproveitar esses novos mecanismos de resolução de conflitos e buscar esse aprofundamento, né? A gente perceber que existem soluções diferentes, né? Fora da nossa daquelas velhas caixinhas que nós temos do direito penal, ele vai resolver tudo, né? Então, nós precisamos resgatar ideias garantistas, ideias adequadas à nossa Constituição de 88 e trabalhar com a ideia de que o direito penal realmente deve ser a última ratio. Tá? Então, o objetivo dessa aula era realmente demonstrar que, rapidamente, os controles sociais e a percepção dessa
grande divisão entre controles sociais informais e formais, e que vocês realmente possam refletir na vida dos senhores e senhoras o quanto os controles sociais informais são importantes na formação em caráter, né, ou seja, no desenvolvimento de valores morais, né, construídos ao longo da vida dos senhores e senhoras, na própria formatação do indivíduo posto que vocês são hoje, né? Então, é importante perceber todas essas questões sociológicas e como toda a população, né, ela é, de certa forma, submetida aos inúmeros controles sociais, sejam informais ou formais, ligados ao poder estatal. Então, era o que tínhamos para hoje. Eu encerro aqui a minha quinta aula sobre criminologia. Agradeço a todos que já se inscreveram no canal e peço que aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal e ativem as notificações lá, clicando no sininho, para que vocês recebam as novas aulas e os conteúdos que iremos transmitir na sequência. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde e até o próximo encontro, né, a nossa continuação dessa disciplina. Forte abraço a todos.